Tem alguém sem Bíblia? Divida a sua Bíblia com a pessoa. A leitura é um pouco extensa, então é bom você dividir a sua Bíblia com a pessoa. Josué capítulo 22. Josué capítulo 22, a partir do versículo de número 10. Josué capítulo 22, a partir do versículo de número 10. Josué capítulo 22, a partir do versículo de número 10. Josué 22, a partir do versículo 10, diz assim: tendo chegado à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Rubens, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, da banda que pertence aos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, congregaram-se todos em Siló para subirem a guerrear contra eles. Então os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e com eles 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel. E eles eram os cabeças das suas casas paternas entre os milhares de Israel. Foram, pois, ter com os filhos de Rubens, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, eles disseram: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelares hoje contra o Senhor? Acaso nos é pouca a iniquidade de Beor, de que ainda até o dia de hoje não nos temos purificado, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje queirais abandonar o Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que não pereceu ele só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Rubens, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele o sabe. Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Não nos salve, Senhor, hoje, se nós edificamos um altar para nos tornar após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos com receio de propósito, dizendo: amanhã vossos filhos poderão dizer a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben, ó filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer o Senhor. Pelo que dizemos: edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando amanhã disserem assim a nós ou às nossas gerações, então diremos: veja o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja nós
que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando altar para holocausto, ofertas, cereais, ou sacrifício afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel, que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram, os filhos de Rubens, aos filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Mantém a sua Bíblia aberta, por gentileza. Queridos, a gente fala povo brasileiro. E aí a gente começa a analisar o seguinte: nós somos uma mistura fabulosa. Quando tudo começou há mais de 500 anos atrás, eram os índios, aí vieram os portugueses, sem falar os holandeses, sem falar os espanhóis, vieram os portugueses e começaram a misturar. Aí eles perceberam que os índios não queriam muito trabalho pesado, trouxeram os africanos. Então, o povo brasileiro começou uma mistura de índio, uma mistura de europeu, uma mistura de africano. Mas a gente pode falar com toda certeza que o povo brasileiro, de mais de 500 anos atrás, a geração do povo brasileiro, de mais de 500 anos atrás, não é a mesma de hoje. Não se compara em nada, somos diferentes, né? Evoluímos, progredimos, aprendemos. Antes éramos considerados como subpovo, submundo. Hoje o Brasil é considerado uma grande nação. Hoje o Brasil é respeitado. Hoje o Brasil é convidado a participar do grupo do G20, as nações mais ricas. Hoje a geração que está no Brasil é diferente. A geração que está hoje, que chama povo brasileiro, é bem diferente. Queridos, o texto que nós lemos é um texto pouquíssimo lido, pouquíssimo analisado, mas eu achei interessante esse texto. O texto começa da seguinte maneira: Josué já estava velho, já não estava tão à frente do povo como deveria, como gostaria, bem velho, e aí se divide as terras. 2,5 tribos ficariam antes do Rio Jordão, e as outras tribos ficariam depois do Jordão. E aí Josué mesmo: olha, gente, já conquistamos o que tinha que conquistar, eu não aguento mais, né? Meu tempo já venceu, minha idade já se foi. Então, a tribo de Rubens, de Gade, e meia tribo de Manassés pode voltar, pode ocupar a terra de vocês. Quando Josué falou isso, de imediato eles criaram um altar, copiaram, fizeram uma cópia do altar que estava dentro do tabernáculo, e fizeram um altar muito grande na divisa exatamente, tá, do Rio Jordão, entre antes e depois do Rio Jordão. E aquela notícia correu, e de imediato as outras 10 tribos se reuniram: ó, vamos lá e vamos fazer guerra. Eles estão arrumando problema pra gente, rapaz. Eles estão fazendo um altar lá, não pode fazer um altar lá. Chamaram o Finéias, chamaram o sacerdote: vamos lá. Aí o Finéias: não, vai eu e mais 10 líderes, cabeças, responsáveis, representantes do povo. E eles foram lá. E o povo lá em Siló já estava preparado. Vamos lá, vamos quebrar aquele altar e vamos acabar com aquelas tribos. Mas a intenção do povo era correta. O povo estava com uma predisposição de não abandonar a Deus. Aí chega aquela comitiva, os 10 líderes, mais o sacerdote, e vão até as tribos, Rubens, de Gade e Manassés. Interessante, queridos, que eles começam contando história. Sim, não é pouca coisa o que já aconteceu em Beor. Aí eu fui lá ver, né? O que aconteceu em Beor? Foi aonde Balaão conseguiu persuadir o povo a se prostituir. Balaão tentou amaldiçoar o povo, não conseguiu. Aí ele teve a ideia de trazer prostitutas de outro país para corromper. E naquela hora ali, Deus mandou uma praga que morreram, se não me falha a memória, mais de 24 mil. Só naquele momento. É quando um dos filhos de Arão pega a lança, mata o homem com a prostituta e acaba a praga. Aí eles falam: já não é suficiente o que aconteceu em Beor? A praga, embora que Deus mandou a praga, e ainda não estamos purificados dela. E eles continuaram: por que vocês estão fazendo esse altar? Vocês estão querendo abandonar a Deus? Vocês acham que vocês abandonando Deus, se rebelando contra Deus, a ira de Deus não vai vir contra a gente? Aí eles citam outro fato histórico. Vocês não lembram o que aconteceu com Acã? Aí a história de Acã é mais conhecida. Acã não poderia pegar algumas peças que Deus tinha amaldiçoado. Olha, Acã não pega, isso não pertence ao povo, destrua tudo.
Acã vai lá, esconde algumas utensílios de ouro, esconde a roupa de festa, e Deus fala: olha, Josué. Josué vai numa guerra ao povo de Ai e perde. Josué volta e fala: o que eu errei? Deus fala: não, tem coisa anátema, tem coisa amaldiçoada no meio do meu povo. Mas Josué, como que eu faço, Senhor? Manda um por um passar dando glória a Deus. E aquele que tiver errado não vai conseguir. E chega Acã, e Acã fala: fui eu roubei as coisas que eu não poderia, eu peguei as coisas. E aí Acã é morto com a família, é apedrejado. Então o povo de Israel, chegando lá, cometido, fala: vocês não lembram o que aconteceu em Beor? Que Deus matou as pessoas? Vocês não lembram o que aconteceu com Acã? Vocês não podem fazer isso, Deus vai vir sobre a gente, Deus vai nos castigar. E eles deixam o povo falar. A tribo de Rubens, a tribo de Manassés falam: não faça isso. A nossa preocupação é o seguinte: hoje nós sabemos quem vocês são e quem nós somos. Hoje nós sabemos que essa divisa do Rio Jordão, você estou falando com minhas palavras, essa divisa do Rio Jordão é só porque o povo é muito grande. Mas aí a nossa preocupação é o seguinte: e a geração que vai vir? E a nossa geração, a outra geração, e a geração de vocês? Se os filhos de vocês falaram o seguinte: vocês não têm parte com a gente, porque vocês estão do outro lado do Jordão. E se os nossos filhos falaram o seguinte: nós não temos parte com Deus de Israel, porque nós não estamos do mesmo lado deles. Aí nós fizemos um altar, para que servisse de memória, para que servisse de testemunho, para que quando os seus filhos olhassem, e para quando os nossos filhos olhassem, pudessem entender: não, nós temos parte um com o outro. Quando eles explicaram, eles falaram: não, se é isso, tudo bem. E eles falaram: jamais vamos abandonar o nosso Deus. Olha o que Deus fez para a gente. Jamais. Aí acaba esse episódio. E aí, queridos, analisando o povo de Israel, a gente vê que o povo de Israel teve algumas gerações bem diferentes uma da outra. A primeira geração do povo de Israel foi aquela geração que era minúscula, pequenininha. 70 pessoas entraram no Egito. E aí, ali, queridos, o povo cresceu de um modo assustador. Foi uma geração que conheceu a escravidão, conheceu a prosperidade, né? O bem bom na época de José do Egito, conheceu o favor de Faraó. José do Egito morre, Faraó vira, o outro Faraó que vem muda a maneira de tratar. É uma geração, a primeira geração de Israel era uma geração que conhecia a prosperidade, depois conheceu a escravidão. E como conheceu? E aí, queridos, veio um momento, depois de 430 anos, um momento de Deus tirar do Egito. Aí é uma outra geração. Uma geração que tinha tudo ao alcance, mesmo sendo escravo, mas uma geração que foi para o deserto. E não conseguiu conviver com o deserto. Não aguentou o deserto. Não aguentou o deserto. E teve uma hora que Deus, a Bíblia fala que Deus tirou e falou: essa geração não entrará no meu repouso. E aí Deus faz aquela geração rodar 40 anos. Porque era uma geração que murmurava, era uma geração insatisfeita, era uma geração que não confiava em Deus, era uma geração de memória curta, era uma geração que Deus dava água, eles reclamavam da água, Deus dava pão, reclamavam do pão, Deus dava carne, Deus reclamava da carne, e foi uma geração poupada da guerra. Aí Deus falou: essa geração não vai entrar, somente Caleb e Josué. E aí, queridos, nesse texto que nós vemos, que eu expliquei, é uma outra geração. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A geração da terra prometida. A geração da terra prometida não é a geração que entrou no Egito. A geração da terra prometida não é a geração que estava no deserto. É uma outra geração. E aí, queridos, nós vamos ver algumas características dessa geração. Aí no versículo 12 do capítulo que nós lemos, Josué 22, 12, a gente encontra a primeira característica dessa geração. Quando os filhos de Israel ouviram isto, congregaram-se todos em Siló para subirem a guerrear contra eles. Queridos, a primeira característica que eu acho nessa geração é uma geração disposta a lutar pela santidade. A guerra daqueles homens não era sobre terra, sobre bens, sobre posse, não. Aquelas 10 tribos estavam no coração do seguinte: vamos lá, vamos guerrear, porque eles estão se corrompendo. Vamos guerrear porque eles fizeram um altar para adorar a Deus de uma maneira diferente. Eles estão se rebelando contra Deus. As tribos se reuniram: não,
nós vamos manter a santidade em Israel. A geração da terra prometida, a geração da promessa, foi uma geração que estava disposta a guerrear, a lutar, a bater de frente com os próprios irmãos, mas eles iam manter a santidade. Essa foi a geração dentro da terra prometida. Foi a geração, queridos, que estavam dispostos a largar as suas casas, a largar o seu conforto e ir lá fazer prevalecer a aliança de Israel com Deus. Era uma aliança, era uma geração que falou: não, nós não podemos ser gratos, nós não podemos nos rebelar, nós não podemos ser diferentes, nós não podemos nos contaminar, nós não podemos fazer acordo com nada. Nosso acordo tem que ser com Deus. A geração da terra prometida é uma geração que estava disposta a lutar pela santidade, literalmente estava disposta a fazer guerra a favor da santidade. A preocupação deles era só essa: que o povo não fosse dividido, rachado pelo pecado, que não entrasse idolatria no povo, que não entrasse um outro Deus no povo, que não fosse mudado o costume, que não fosse quebrada a lei que Deus deu a Israel. Uma geração que estava disposta a lutar pela santidade, uma geração determinada, uma geração que sabia que ainda que custasse o sangue, ainda que custasse vida, a santidade deveria continuar a Deus. Aquele povo, aquela geração entendia: nós somos um povo diferente, nós somos um povo que temos que agir diferente, não podemos deixar nada intervir na nossa relação com Deus. A geração que entrou na terra prometida é a geração que estava disposta a lutar pela santidade. Aí, querido, nós vamos ver agora no versículo 13 e 14. Diz assim: então os filhos de Israel enviaram aos filhos de Rubens e ao de Gad e Manassés. Eles levantam uma equipe, eram líderes de milhares, e mais o sacerdote, as Finéias. E eles vão lá. Segunda característica dessa geração da terra prometida: primeiro, era uma geração disposta a lutar pela santidade, a se manter separado para Deus, a se manter longe do mundo. Segunda qualidade, segunda característica dessa geração que entrou na terra prometida: era uma geração unida por um propósito espiritual. Eles não se uniram para discutir leis, não se uniram para defender o território. Eles pararam tudo, se uniram porque eles tinham um propósito, e o propósito deles era espiritual. O foco deles era espiritual. A intenção deles era essa: nós temos um propósito, vamos nos unir, vamos largar tudo que nós temos que fazer aqui. Eram homens de bens, eram homens de atividade, eram homens com compromisso na sociedade, mas foram homens que tiveram um comprometimento com um propósito espiritual. A geração da terra prometida foi uma geração que se uniu, que priorizou o propósito espiritual. Cada um tinha os seus propósitos, cada um tinha suas finalidades, cada um tinha os seus problemas, cada um tinha os seus projetos, mas aquela geração entendeu que o propósito espiritual estava acima de todos os outros propósitos. A geração que entra na terra prometida é uma geração disposta a lutar pela santidade. A geração que entra na terra prometida é uma geração unida por um propósito espiritual. Aí a gente vai lá agora no versículo 17. E eles se perguntam sobre o incidente de Beor. Acaso não é pouca a iniquidade de Beor? É quando Balaão consegue levar uma prostituta e contaminar. Aí no versículo 20 ele cita o caso de Acã. E aí, queridos, a gente acha a terceira qualidade desse povo, terceira característica. A primeira característica: a geração da terra prometida era a geração disposta a lutar pela santidade. A geração da terra prometida era uma geração unida por um propósito espiritual. A geração da terra prometida, a geração que entrou na terra prometida, era uma geração com boa memória. Se a gente parar para analisar a geração do deserto, rapidamente eles esqueciam das coisas, rapidamente eles não lembravam o que Deus tinha feito. Eu estava conversando com uma moça essa semana, e ela falou: pastor, o que eu acho mais impressionante é naquela hora da travessia do Mar Vermelho. O povo tinha esquecido as 10 pragas que Deus tinha feito no Egito e começaram a questionar se eles iriam morrer ali na beira daquele deserto. Era a geração que estava no deserto. Mas agora a gente encontra a geração que entrou na terra prometida, uma geração que não esqueceu o que Deus fez, uma geração que não esqueceu a correção de Deus, uma geração que não esqueceu a seriedade de Deus.
A geração da terra prometida é uma geração de boa memória. É uma geração que não esquece o que Deus faz. É uma geração que pode passar o que for, mas eles sempre lembram. Eles sempre voltam na história. Uma geração que se prende aos atos de Deus. Aqueles homens não foram com argumentos humanos. Aqueles homens não foram com historinha, com ilustrações. Aqueles homens foram e falaram: olha, lembra o que aconteceu? Lembra a praga que Deus mandou por causa da prostituição? Lembram do que Deus fez porque Acã pegou alguns utensílios e algumas roupas que não eram para pegar? Vocês lembram o que aconteceu? Era uma geração que não esquecia os atos de Deus. Era uma geração, queridos, que estavam sempre sintonizadas num bom passado que Deus tinha feito. Era uma geração, queridos, eu não vou falar isso. Não vai ser um dos pontos. Mas com certeza, quem tem boa memória é uma pessoa que tem gratidão. Quem tem boa memória, ela consegue lembrar de tudo que foi feito por ela e para ela. Aquele povo lembrava. Aquele povo lembrava do que Deus tinha feito. E aí, queridos, primeira característica da geração que entrou na terra prometida. Era o mesmo povo, a mesma origem, era o mesmo Deus, era a mesma promessa, mas a geração era outra. Uma geração que entrou no Egito, uma geração que entrou no deserto, e agora essa geração era uma outra geração que estava entrando na terra prometida. Era uma geração disposta a lutar pela santidade. Era uma geração disposta, unida por um propósito espiritual. Era uma geração de boa memória. No versículo 18 e 19, queridos, era uma geração que supere muito a geração passada. Para que hoje, queirada pelo nosso Senhor, será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã Ele irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor. Queridos, era uma geração que tinha temor a Deus. Eles tinham temor e falaram: não vamos fazer isso, não façam isso, que Deus vai pesar a mão sobre nós. Não é só sobre vocês, não. A mão de Deus vai vir sobre nós. Aí fala: Ele não irá se irar. Ele fala: não façam isso, porque a ira de Deus não vem contra nós de jeito nenhum. Nós não queremos que vocês se rebelem contra Deus, porque vai cair em vocês a ira de Deus e vai cair sobre nós. É uma geração de temor a Deus. É uma geração que conhecia Deus. Era uma geração que tinha reverência a Deus. É uma geração que entendia que o que um viesse a fazer iria atingir o outro. É uma geração que entendia que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Essa é a geração que entrou na terra prometida. É essa geração que Deus preparou durante 40 anos no deserto. Era a geração que tinha que entrar na terra prometida. E aí, queridos, a gente começa a observar o temor daquele povo a Deus. A preocupação deles era que não só que ia perder a terra, mas era a ira de Deus. Eles estavam entendendo que aquele Deus era um Deus zeloso. Era um Deus que era fogo consumidor. Era um Deus que tinha que ser levado a sério. Era um Deus que não dividia a glória dele com ninguém. Era um Deus que não aceitava que alguém servisse dois senhores. Ou serve a Deus ou não serve. Era uma geração que temia a Deus. Do versículo 24 ao versículo 48, a gente aparece uma coisa interessante. A geração que saiu do Egito, do povo de Israel, a geração que teve no deserto, era uma geração que não estava nem aí para o futuro. Agora a gente acha uma geração, do versículo 24 ao 28. Se antes o não fizermos com receio de propósito, dizendo: amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel. Queridos, era uma geração que estava preocupada em deixar um testemunho à próxima geração. A preocupação deles era essa: o que é que os nossos filhos vão pensar? Como é que os nossos filhos vão se sentir ligados ao nosso Deus? Nós conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos o que Deus fez, mas esse povo, nossos filhos que estão do lado de cá, eles não têm acesso fácil ao templo que está do lado daí. Então nós estamos fazendo esse altar gigantesco, esse memorial, para que eles saibam que eles têm que continuar temendo ao nosso Deus. A geração que entra na terra prometida era uma geração que queria deixar um testemunho para os filhos. Era uma geração que queria ensinar os filhos: olha, sirvam o nosso Deus, temam o nosso Deus.
Olha, esse aqui é um memorial para falar: o Deus dos meus pais é o meu Deus. Foi uma geração, queridos, que estava disposta a deixar o bom nome na história. Eles não queriam deixar os seus filhos órfãos de Deus, órfãos espiritualmente. Eles não queriam deixar os filhos tomarem a decisão. Não, meus filhos, estamos deixando aqui esse memorial, esse altar gigantesco, uma réplica do altar que estava dentro do tabernáculo, para que vocês possam olhar esse altar e falar: nós temos ligação com o Deus que está do outro lado do Jordão. Era uma geração que queria deixar um testemunho. Era uma geração que queria que os filhos olhassem e falassem: eu vou servir ao Deus dos meus pais. Uma geração que queria testemunhar a outra geração, testemunhar a fidelidade a Deus, testemunhar a bondade de Deus, testemunhar o compromisso com Deus, testemunhar que eles deveriam ser santos e se dedicar somente a Deus. Essa foi a geração que entrou na terra prometida. E no versículo 29, queridos, a geração dá um show, dá uma aula, e eles falam: longe esteja de nós que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando o altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Aqui, queridos, eles estão falando o seguinte: olha, nós não estamos montando altar nenhum. Esse altar que está aqui no limite, na fronteira, nós não vamos sacrificar nele. Nós não vamos fazer oferta de cereal nele. Nós não vamos fazer nada, porque nós sabemos, nós entendemos que só podemos ofertar, sacrificar lá no tabernáculo. Aqui no lugar de ofertar, de fazer sacrifício, nós sabemos que só podemos ofertar e fazer sacrifício lá dentro do tabernáculo. Queridos, a última qualidade dessa geração era uma geração obediente. Eles poderiam fazer um altar ali. Falaram: não, Senhor, até a gente sair daqui do outro lado do Jordão, atravessar o Jordão e ir até lá em Jerusalém sacrificar é muito longe. Pô, Jesus, entende aí, Deus. Eu vou fazer um altar aqui mais perto, fica mais fácil para o povo ir. Ele falou: não. A ordem de Deus é que a gente sacrifique lá em Jerusalém. E é lá em Jerusalém que nós vamos sacrificar. Era uma geração obediente, queridos. É totalmente oposta da outra geração que estava no deserto. Era uma geração que queria fazer da maneira que ela quisesse, queria servir a Deus da maneira que ela quisesse. Essa não. Ela falou: incondicionalmente, não importa a distância que nós estamos de Jerusalém, não importa o quão longe estamos de Jerusalém, não importa a dificuldade que vai ser para levar nossas ofertas, nossos bolos, nossos bois, os bodes, para sacrificar a Deus. Não importa, o lugar de sacrifício é em Jerusalém, e é em Jerusalém que nós vamos sacrificar. A geração que entra na terra prometida é uma geração obediente a Deus. É uma geração que ouviu a lei, ouviu as regras, ouviu a ordenança e iria cumprir a risca. E aí, queridos, quando eu estava terminando de preparar o sermão, eu entendi. Passaram muitas gerações nossas no mundo, no Brasil, de evangélicos. Eu entendi que várias gerações passaram, várias gerações serviram a Deus, várias gerações pregaram o Evangelho, mas somente a geração, somente um tipo de geração que vai entrar no céu. Só tem uma geração que vai entrar no paraíso. Só tem uma geração que vai reinar com Jesus. Só tem uma geração que vai ser rei e sacerdote de Deus. Só tem uma geração em que Deus vai julgar todas as lágrimas dos olhos. É a geração que hoje tem disposição para lutar pela sua santidade. É essa geração que vai morar no céu. As características daquela geração que entrou na terra prometida são as características do povo que vai morar no céu. Quem não luta pela sua santidade. Lá em Hebreus fala sobre isso. Vós ainda não resististe o pecado até o sangue. O que o autor Hebreu lá querendo dizer é isso. Vocês estão reclamando que a tentação é grande, estão reclamando que a prova é grande, vocês ainda não resistiram até o sangue, não foi no limite de vocês ainda. E aqui nós estamos vendo, queridos, para entrar no céu, você tem que guerrear pela sua santidade. Jesus falou isso claramente. Oh, Jesus amado, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar com um olho no céu do que com 12 para o inferno.
Se o teu braço te faz pecar, arranca o teu braço. Se é a tua perna, arranca a tua perna. É isso que está falando, é isso. Só entra no céu uma geração que vai fazer de tudo para se manter santo. Vai fazer de tudo para se manter separado, que não faz nenhum tipo de acordo com o mundo, que não anda de braço dado com os costumes, que não tem o vocabulário do mundo, que não veste como o mundo, que não pensa como o mundo, que não sente, que não reage como o mundo. É uma geração que luta pela sua santidade, custe o que custar. É essa que vai entrar no reino dos céus. A geração que vai entrar no reino dos céus é uma geração que consegue se unir aqui por um propósito espiritual. Não tem lugar no céu para essa geração que fala: a minha igreja que vai para o céu, a minha igreja é melhor, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo. Não, a geração que vai entrar no céu é aquela geração que entende que todos trabalham para o reino de Deus, que todos contribuem para o reino de Deus. Não importa se é assembleia, oh Jesus, não importa ser batista, não importa ser presbiteriano, se é Deus de amor, não importa. Ele entende que ele tem que ganhar alma para Jesus e ponto final. Aleluia! É essa geração que tem um propósito espiritual. Não importa se um usa vestido longo, se um usa barba, se outro usa saia curta. Essa geração não está preocupada com o exterior de ninguém. Está preocupada em ajudar, em se ajuntar e ter um propósito espiritual, que é salvar almas. Aleluia! É essa geração que está sendo aguardada nos céus. Glória a Deus. Não é a Assembleia de Deus, não é Batista Nova Aliança, não é Deus de amor, não é presbiteriana, não é nada disso. É uma geração que se uniu para pregar o Evangelho. É essa geração que vai entrar no céu. Aleluia. A geração que vai entrar no céu, que Jesus está aguardando, é a geração que tem boa memória. É a geração que lembra da onde Deus te tirou. É a geração que lembra o que era sem Deus. É a geração que lembra o que era sem a graça de Deus. É essa geração que lembra cada vez que Deus deu pão, cada vez que Deus deu arroz, cada vez que Deus entrou com uma provisão. A geração que lembra os milagres feitos na família, os milagres na saúde. É essa geração que não esquece do que Deus faz. É essa geração que vai entrar no céu. Aleluia. E em Apocalipse, oh Jesus, obrigado. É impressionante que tem uma multidão vestida de branco, cantando. Lembram disso? Mas de onde vem essa multidão? De grande tribulação. Queridos, uma geração que está vindo de sofrimento, oh Jesus, uma geração que passou aperto, passou dificuldades, mas vai para a presença de Deus cantando, porque é uma geração que lembra se eles estão até ali, porque foi Deus que os guardou. Aleluia! É uma geração que não esquece os milagres de Deus. É uma geração que não esquece os puxões de orelha de Deus. É uma geração que não esquece o chamado que Ele tem para Deus. É essa geração de boa memória que vai entrar no céu. Aleluia! É uma geração que sempre está glorificando a Deus, porque sabe que Deus tem feito sempre grandes coisas por Ele. A geração que tem boa memória vai entrar no céu. A geração que vai entrar no céu, queridos, é uma geração que teme a Deus. É uma geração que tem temor a Deus. É uma geração que vigia o pé quando entra na casa de Deus. É uma geração que vigia para não sair palavra torpe da boca. É uma geração que está preocupada em agradar a Deus acima de todas as coisas. É aquela geração que tem temor, sabe que Deus é um Deus que é fogo consumidor, um Deus zeloso, um Deus ciumento. É uma geração que sabe, o meu coração não pode estar dividido com o mundo. Meu coração não pode estar dividido com idolatria. Meu coração não pode estar dividido com o pecado. Porque o meu Deus, que tem olhos como chama de fogo, vê o que eu falo, vê o que eu faço, vê onde que eu estou, e Ele vai pesar a mão sobre mim. É uma geração que tem um temor a Deus. É uma geração que tem reverência a Deus. É uma geração que teme falar o nome de Deus de qualquer maneira. Uma geração que teme se aproximar da presença de Deus, que tem temor. É essa geração que vai morar no céu. É aquela geração que Jesus compara com o fariseu, que o fariseu chegava na esquina e falava: eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo. E olhava para o publicano e falava: Senhor, eu não posso nem levantar a cabeça, eu não sou digno de falar contigo. É essa geração que vai morar no céu. Essa geração que tem temor a Deus. Essa geração
que teme a Deus, de deixar de cumprir uma lei e sofrer algum tipo de retaliação por Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, não lembro quem, nossa, eu conversei com tantas pessoas. Eu falei para ela o seguinte: meu irmão, não sei se você era homem, eu estou falando meu irmão por conta própria aqui, nem sei se era homem. A pessoa falou assim: nossa, o diabo sempre faz alguma coisa, o diabo sempre está me atrapalhando. Aí, meu irmão, peraí, às vezes não é o diabo não, meu irmão. Às vezes é Deus que está te cobrando. Você está jogando a conta do diabo, às vezes é Deus que está te cobrando. Igreja, a gente tem que entender, a gente não pode esquecer, e tem que ser falado, que o nosso Deus é amor, amém? Amém. Mas Ele é justiça. Eu conheci um pastor, que eu gosto muito dele, não tenho que contar mais com ele. Ele falava assim: Deus não fica devendo nada para ninguém, amém? E eu completo assim: mas ninguém fica devendo para Deus também não. Não fica não. Não fica devendo para Deus não. Tem que ter temor. Somente quem tem temor a Deus vai entrar no céu. E é uma geração, queridos, que vai entrar no céu, uma geração que está deixando um legado aqui na terra, que está deixando um testemunho aqui na terra. É uma geração que está preocupada com o filho, está preocupada se o filho vai seguir seus passos ou não. É essa geração que vai morar no céu. Uma geração que está preocupada é que o filho imite os seus passos, porque se imitar os seus passos, o seu filho vai para o céu. É uma geração que deixa testemunho de intimidade com Deus. É essa geração que vai morar no céu. E aí, queridos, se o seu filho for igual a você, se o seu filho falar como você fala, se o seu filho se comprometer com Deus como você se compromete, se o seu filho levar a Deus como você leva, que testemunho. Eu tinha um sermão para pregar, minha filha Eunice e minha esposa acabaram com o meu sermão. O tema do sermão seria o seguinte: o que você vai falar depois da morte? Pai, ninguém fala depois da morte, não. Pô, meu filho, deixa eu te explicar, calma. Não, depois da morte ninguém fala. Não fala assim, meu filho, calma. Aí eu expliquei para ela que Abel, Deus fala com Caim: o sangue do teu irmão clama a mim. E aí quando um morto bate no osso de Eliseu, ele ressuscita. A ideia do sermão, que eu não vou mais pregar, né? Destruir o meu sermão, antes de ele ficar pronto. Fazer o quê? Ele disse: eu vou parar de ser boca grande, eu vou montar um sermão e depois pregar. A ideia do sermão é essa: depois que você morrer, você vai ser lembrado como as pessoas vão se referir a você. Não no velório. No velório todo mundo é santo, não é assim? No velório era um bom homem. Depois de um mês, depois de um ano, quando fizerem menção do seu nome depois de morto, como que vão falar de você? Era um grande homem de Deus? Ele era um crente Raimundo, um pé na igreja do mundo. É isso, a nossa morte grita mais alto que a nossa vida. Isso é. Você pode observar no mundo artístico. As obras dos artistas, quando foi valorizada? Quando eles morreram. Eles eram vivos, não estavam nem aí. Morreram. E aí a ideia é essa: o que eu e você estamos deixando de testemunho? Qual é o memorial para os nossos filhos? O que nossos filhos estão fazendo hoje? Eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, que já falei isso aqui uma vez, e falo quantas vezes. Era um homem de quase 2 metros de altura, e eu achava aquilo impressionante. Um homem daquela altura, ajoelhado, para falar com Deus. Fala: que Deus é esse? Que um homem desse tamanho se curva para falar com ele. Era o meu pai, eu achava aquilo incrível. Como é que um homem desse tamanho se curva para falar com esse Deus? Que a ideia de filho, pai, é que pai é o máximo. Meu pai desse tamanho, que traz tudo que eu como, traz tudo que eu visto, não deixa faltar nada para mim, me guarda, me protege, se encurva para um Deus. Aí eu comecei a aprender que o Deus do céu é muito maior que meu pai. Meu pai me ensinou com atitude. Minha mãe me ensinou com atitude. Pesava, me ensinou com atitude. Eles deixaram um legado. Aí eu falei com a minha filha: olha, minha filha, você tem uma tarefa aí para você. Seu bisavô Marcos leu a Bíblia 40 vezes. Sua avó Amélia leu 20. Então, você tem que continuar esse legado aí. Você tem que continuar essa letra aí. Quantas vezes você leu a Bíblia? Bom, Gênesis já li 5 vezes. Tá, mas o resto da Bíblia é o testemunho. Aquela geração que entrou na terra prometida é a geração que vai entrar no céu. É uma geração que está deixando testemunho para a futura geração. Aí você vai lá no Salmo 78, que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que ouvimos nossos pais,
não encobriremos a futura geração. E a geração, queridos, que vai morar no céu é a geração que é obediente a Deus. Aleluia. Incondicionalmente. Deus falou, estou obedecendo. E aí, querido, nós vemos isso na vida do rei Saul e na vida do rei Davi. Davi, o homem mais frio, mais perverso, mais signado que muitos de nós aqui. Mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. E o respaldo foi isso, porque fará toda a minha vontade. Saul, um homem imponente, bonito, elegante, alto, com toda a carcaça de rei, com toda a estrutura de rei, foi rejeitado, porque por 2 vezes, apenas 2 vezes, desobedeceu a Deus. E aí vem o texto clássico que a gente cita muito. Hoje eu estava lá tentando tirar um cochilo, né? Você fez eu almoçar 2 vezes hoje, coisa chata que é almoçando 2 vezes no domingo. Tentar tirar um cochilo, e o pastor estava pregando lá na televisão, e ele estava falando sobre isso. 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer do que sacrificar. É obediência. É obediência incondicional. Queridos, para entrar no reino dos céus, tem que ser obediente a Deus. A geração que vai entrar no reino dos céus é uma geração que vai estar lutando agora para ser santa, para ser separada, para não se andar misturada com o pecado. É uma geração unida, independente da placa, independente de conceito teológico, independente de doutrina. Já viu como que a gente às vezes se divide com tão pouca coisa? Não, para mim Deus tem que ser chamado de Senhor, para mim não, vamos separar. Tão pouca coisa. A geração que vai entrar no céu é unida por um propósito espiritual. Tem boa memória, não esquece do que Deus faz. Teme a Deus. Está preocupado em deixar um bom testemunho para a nova geração. É uma geração obediente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós sabemos qual de nós que o Senhor vai chamar primeiro para ir para o céu.